Quero cumprimentar você, querido professor, professora, com a paz do Senhor. Estamos hoje aprendendo um pouco mais sobre os reis da tribo de Judá. E hoje iremos apresentar, estudar e conhecer um pouco sobre a lição de número 8, que tem por título Josafá, um rei justo e temente a Deus. E eu trouxe aqui, um pedacinho, do palácio de Josafá, um rei tão conhecido na Bíblia como um rei obediente, um rei amigo, um rei temente a Deus, um rei que ora acima de todas as coisas. E vamos conhecer mais um pouco sobre o reinado de Josafá. Antes disso, sempre peçam para os alunos de vocês trazerem a Bíblia. Eu sei que tem muitos alunos que têm a lição do aluno, mas tem alunos que não tiveram como conseguir adquirir a lição do aluno. Então, é interessante que vocês sempre peçam para os alunos estarem sempre com a Bíblia, e com a Bíblia aberta. Não a Bíblia de enfeite lá em cima da cadeira ou em cima da mesa. Sempre a Bíblia aberta. E a lição de hoje se encontra no livro de Segundas Crônicas, tá? No capítulo 20, do primeiro versículo até o versículo 37. De acordo com a nossa Bíblia, é todo o capítulo 20. Conta a história do rei Josafá. Claro que a gente não vai fazer uma leitura em classe, com os nossos alunos, porque assim toma muito tempo. Mas peçam para eles irem acompanhando de acordo com o que vocês forem contando a lição no decorrer da aula de vocês. Tá? Segundo, para a gente continuar, a rotina, a gente sempre pega, após apresentar aonde está escrito a lição de hoje, a gente entra na parte do memorizando, que creio eu que é uma das partes, após toda a lição, todo o contexto bíblico, toda a lição, toda a história, o memorizando eu acho que é a segunda parte mais importante da aula, porque é ali que você vai fazer com que o seu aluno saia naquele dia com um versículo gravado. E enfatize, tecle nessa tecla, saia com o versículo gravado, porque se a gente contabilizar durante o ano quantos versículos os nossos alunos conseguiram gravar nesses 4 trimestres que tem o ano. Então, o Memorizando de hoje, eu trouxe 2 ideias para vocês fazerem na aula do domingo, tá? Eu tenho esse pote, que são várias letrinhas e números e símbolos dentro dele, tá? Tem vogal, consoantes, tem todas as letras do nosso alfabeto. Tem símbolos também como ponto, vírgula, tem tudo. E também tem números. Então, o que é interessante desse pote? Esse pote eu comprei, tá? Não foi muito caro. Se eu não me engano, foi R$22. E os meus alunos, em particular, eles amam. Todo domingo eles pedem, tia, traga o pote de letras. Porque assim eu faço com que eles se juntem, formem um grupo, aprendam a trabalhar em equipe e montem todo memorizando. Eu sempre leio com eles 2, 3 vezes, tá? O memorizando tá aqui na lição da gente, como também tá na lição do aluno, como também tá na Bíblia. Peçam para eles abrirem as Bíblias, tá? Para poder ler o memorizando. E vocês leiam 2, 3 vezes com eles, peçam para eles repetirem, entreguem o pote e peçam para eles se juntarem e montarem numa mesa, no chão. E assim faz com que eles memorizem, porque se um não souber a palavra, o outro sabe. E assim faz uma interação na aula, tanto com os alunos que já estão matriculados na nossa caderneta, como os visitantes também. E eles amam essa técnica de montar o memorizando. E o memorizando de hoje está em Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. E sempre peçam para eles repetirem dessa forma. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Porque geralmente tem criança que faz. O versículo de hoje foi Mateus 21, 22. Aí o pai vai dizer em casa, como assim Mateus 21, 22? Eu não entendi. Então, sempre ensinem os seus alunos a falarem de forma correta, como diz a nossa Bíblia. Mateus, capítulo 21, versículo 22. E assim, eles fazem uma forma de memorizar, tá?
tá? A segunda forma que eu trouxe um pouco para a gente memorizar é a forma que tem na lição dos professores. Na lição dos professores diz para dividir a turma em 2 grupos, ou 3 grupos, ou em grupo só, se a turma for pequena, e com um instrumento, um pandeiro, um violão, vocês fazerem a forma cantada desse versículo. Como é um versículo pequenininho, então tem como as crianças aprenderem rápido de forma cantada. Então, assim, é uma forma bem interessante também para as crianças memorizarem, tá? Após a parte da memorização, sempre a memorização vem com uma reflexão. E qual é a reflexão dessa memorização de hoje? Quando somos obedientes e oramos ao Senhor, tendo fé que Ele é poderoso para fazer, Deus atende ao nosso clamor, assim como fez com o rei Josafá e a nação de Judá. E o objetivo da nossa lição de hoje tem muito a ver com memorizando. E diz, ressaltar que as vitórias do povo de Deus estão associadas a uma vida de oração. Então, toda a lição de hoje, toda essa história do rei Josafá, resume na palavra oração. Então, deixe essa palavra oração estampada no quadro, na parede da sua sala, porque é a palavra-chave da nossa lição de hoje, é a palavra oração. Após todo esse momento com os nossos alunos, a gente já entra na parte da lição. Então, após a morte do rei Asa, o seu filho Josafá assumiu o reinado do povo de Judá. E Josafá, como eu falei no início, ele foi conhecido como um rei muito temente a Deus. Tudo que Josafá planejava, ele apresentava em oração. Tudo que Josafá prospectava para o povo, ele apresentava a Deus em oração e pedia a Deus a sua bênção, pedia que Deus o guiasse em todo o seu reinado. O reinado de Josafá, a Bíblia diz que durou durante 25 anos. Foi um reinado muito longo, um reinado muito próspero para o povo de Judá naquela época. Então, toda a história de Josafá serve para nós, né, que vocês possam passar isso para os seus alunos como um exemplo maravilhoso da prova que Deus ele é fiel para aqueles que confiam nele. Teve um episódio na parte da história de Josafá que conta na lição, que eu só estou trazendo para vocês nessas partes principais, que aconteceu uma guerra entre povos que não queriam mais o rei Josafá na frente do povo de Judá. E Josafá, ele antes de partir para a guerra, Josafá apresentou toda essa guerra, os seus inimigos. Josafá apresentou os seus inimigos em oração a Deus. E Deus usou um profeta e disse a Josafá, Josafá, não se preocupes. Tem um trecho na Bíblia que diz, nessa guerra, tu não irás guerrear. Eu irei guerrear por ti, eu irei guerrear pelo teu exército. Sendo assim, Josafá pediu para os levitas irem na frente tocando, os sacerdotes irem na frente do seu exército cantando e adorando a Deus. E eles não precisaram nem guerrear. O exército inimigo, por si só, começaram a se matar. E assim, o povo de Judá ganhou aquela guerra com a permissão de Deus. E o nome de Deus foi glorificado mais uma vez sobre a vida do rei Josafá, sobre a vida do seu reinado, durante todo o seu reinado. Então, que possamos colocar isso na mente e nos corações das nossas crianças, que a oração é a base para uma vida diante de Deus, para uma vida no altar. Não adianta a gente ir para a igreja todo dia, não adianta a gente andar com a Bíblia embaixo dos braços, não adianta a gente viver uma vida reta se a gente não orar, se a gente não apresentar a Deus o que temos para fazer em oração. Então, após todo esse destrecho da lição, todo o desenvolvimento da lição e sempre falando aos nossos alunos, a oração é a base para uma vida de acordo com a palavra de Deus, de uma vida agradável aos olhos de Deus. Então, a gente já passa para a parte do vocabulário. Durante a lição, tem palavras que crianças na faixa etária da nossa sala, né, a idade da nossa sala, que são crianças de 9 e 10 anos, elas não entendem. Então, eu sempre gosto de ter o vocabulário em mãos. O vocabulário já vem na lição da gente. Tem palavras que elas nunca
ouviram ou já ouviram, mas não sabem o que significa. Então, na nossa lição, tem o que significa. Então, qualquer dúvida, vocês olhem e digam às crianças. Também tem uma parte aqui na nossa lição do Você Sabia, que são coisas interessantes que vocês podem estar também falando para os alunos de vocês, né? Coisas que na Bíblia geralmente não conta. O que fala é mais os historiadores, livros mais profundos. Mas é de grande interesse a gente sempre dar uma lida em casa para saber, para poder comentar durante a história para os nossos alunos. Tem uma parte também aqui na lição da gente que é a sala do professor. E essa sala do professor dessa lição tá muito interessante. Se você puder fazer em casa e levar para os seus alunos no dia da aula, eu acho de grande importância fazer essa parte da sala do professor, que é criar uma tabela de oração. Eu tenho já, do trimestre passado, uma caixa de oração na minha sala, que sempre os alunos vêm colocando pedidos de orações, né, dentro dessa caixa, e toda aula, no final da aula, a gente para e ora por aqueles pedidos de orações. Então, essa tabela pode ser um jeito também de vocês fazerem e todas as aulas vocês estarem ali junto com os alunos de vocês orando por aqueles pedidos de orações. E para finalizar, a atividade, né? Toda lição, toda revista do aluno tem a atividade. Então, não deixem os alunos de vocês voltarem para casa sem responder a atividade. A atividade é uma forma que você tem, como aquela coisa, né? Dever cumprido. Os alunos fizeram a atividade, os alunos não me perguntaram, então o que eu entreguei, guiada por Deus, eles receberam, eles entenderam e eles aprenderam, que é o mais importante. É eles aprender a mensagem, né? Entender e guardar a mensagem que foi passada naquela aula. Então, a atividade é literalmente, né? A certeza do que Deus colocou em sua boca, o que Deus colocou nos seus atos, aquelas crianças, né, seus alunos, receberam. Então, peçam para eles fazerem a atividade em sala e estejam ao lado deles, né? Qualquer dúvida, você está lá para apoiar seu aluno. Então, é isso, querido professor, professora. Espero ter ajudado vocês, tá? Nessa aula de número 8, nessa lição de número 8. Qualquer dúvida, vocês coloquem no comentário do vídeo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, tá? Para chegar em outros e outros professores. Não só esse, como todos os vídeos postados no canal da nossa igreja. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva lá no canal para que os vídeos cheguem para vocês, tá? Ativem lá a notificação do YouTube para poder chegar até você essas aulas toda semana. Toda semana estamos postando aulas, não só da nossa classe, como de outras classes também. Tá bom? Então fiquem na paz, que Deus abençoe a sua aula do domingo, que seja uma aula próspera, que seus alunos possam entender, de fato, que a oração é a base da nossa vida cristã. Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix
para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.